Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, nessa semana eu gostaria de postar uma palavra sobre esperança. A esperança vem do verbo esperar, e sabemos que muitas vezes esperar não é fácil. O pior não é isso, o pior é quando você fica esperando por algo e quando vem acontecer, não acontece do jeito que você quer ou do jeito que você estava esperando. Ou muitas das vezes você espera e não acontece nada. O mundo tem um dizer que a esperança é a última que morre. Mas eu queria dizer uma coisa nessa semana sobre a esperança daqueles que esperam no Senhor. Porque quem espera no Senhor sempre alcança. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja bem, aqui tem duas afirmações, Afirmações, ou seja, uma afirmação e uma resposta. Bom é ter esperança, uma afirmação, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, uma resposta. Sabemos que esperar não é fácil, eu falei agora há pouco, mas aqueles que esperam no Senhor, eles vão alcançar aquilo que eles estão esperando da parte do Senhor. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É sobre esperar e aguardar em silêncio, porque muitas das vezes estamos esperando algo ou queremos concretizar algo e entregamos ao Senhor. E o que acontece? E nós saímos esparramando para todo mundo algo que nós estamos esperando da parte do Senhor. E sabe que isso é um perigo. É um perigo quando Deus fala que vai te dar alguma coisa, ou quando você tem um projeto, alguma coisa para se fazer, e você fica confiando no Senhor, e você sai falando para todo mundo. Na verdade, você não deve falar. Você tem que aguardar em silêncio. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mesmo que muitas das vezes as coisas venham ser ao contrário, parece que as coisas não têm cabimento, não têm lógica, mas se você espera no Senhor, ou se o Senhor te prometeu, se o Senhor falou alguma coisa para você, não importa o que está acontecendo ao redor, não importa o que as pessoas pensem, mas aguarda em silêncio a salvação do Senhor. Deixe que falem, Deixe que critique, mas se o Senhor falou para você, vai e faça. E pode ter certeza que a sua esperança, o Senhor, Ele vai fazer acontecer. Sabe o que me chama a atenção? Eu gostaria de citar alguns exemplos bíblicos de algumas pessoas que Deus pediu para eles fazer algo, em umas coisas que é contraditória, que não tinha nem como acontecer na época. A Bíblia conta a história de Noé. Quando Deus chamou Noé e falou para ele: Noé, faça uma arca porque eu vou enviar chuva na terra. Ora, todo mundo sabe que naquele tempo, aos que não sabem vai ficar sabendo agora, fazia anos, muito tempo que não chovia sobre a terra. Agora vem Noé falando para o povo que ia fazer uma arca e para o povo se arrepender e entrar na arca porque ia vir chuva sobre a terra. Ou seja, Deus falou para Noé e Noé tinha esperança de que a chuva ia vir. Tanto é que a esperança dele foi tão grande, tão tamanha de que Deus ia mandar chuva, que ele deu ouvido à voz do Senhor e fez a arca. E fez a arca do Senhor. E no tempo determinado, diz a palavra que Deus enviou chuva dos céus. E sabe o que é interessante? Que Deus enviou uma chuva de tal maneira que era água que caía do céu e água que flutuava da face da terra. Ou seja, a esperança de Noé foi concretizada, ou seja, Noé tinha esperança que aquilo que Deus prometeu, Deus ia fazer, e ele fez a arca. Então, meu querido, quando Deus fala alguma coisa para você, pode esperar com fé que vai acontecer, mesmo que as coisas parecem ser impossíveis, parece que não tem lógica, que não tem como isso acontecer, mas se Deus falou, espera, tenha esperança. Quem espera no Senhor, quem tem esperança no Senhor, o mundo diz, eu já falei no início da mensagem, que o mundo tem um dizer que a esperança é a última que morre, mas aqueles que esperam no Senhor, a esperança dele não morre.
Isaías 42, o seu último versículo fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como asas de águias, subirão às alturas, e eles correrão e não se cansarão. Então quem espera no Senhor, quem tem esperança no Senhor, suas forças são renovadas. E quando vier cumprir aquilo que Deus prometeu, aí você vai poder dizer para todo mundo: eu esperei no Senhor, eu tinha esperança no Senhor, e o Senhor concretizou aquilo que Ele falou para mim. A Bíblia conta ainda uma história do patriarca Abraão. O patriarca Abraão, a Bíblia disse que Deus chamou ele em segredo e falou: Abraão, leva o seu único filho, a quem você amas, para sacrificar a mim no monte que eu vou te mostrar. O patriarca, ele apenas obedeceu à voz do Senhor. Ele tinha esperança que Deus ia dar um escape para ele. A Bíblia não fala, mas eu quero entender que Abraão tinha esperança que Deus ia fazer alguma coisa e não ia ser necessário ele sacrificar o seu filho. Mas o que me chama a atenção é que ele obedeceu à voz do Senhor e foi levar o seu filho Isaque para sacrificar no monte. Mas ele tinha esperança que Deus ia fazer alguma coisa, e como de fato Deus fez. A Bíblia diz que quando Abraão avistou o monte de longe, ele mandou os seus rapazes, os seus empregados: vocês ficam aqui, porque eu e ele iremos sacrificar e adorar o Senhor, e acabando o sacrifício voltaremos a vós. Ou seja, ele não falou no sentido singular, mas ele falou no plural: voltaremos a vós. Ele queria dizer para os seus empregados: nós vamos sacrificar. Mas ele não falou para os seus empregados que quem era o sacrifício era o seu filho, mas ele afirmou dizendo que nós vamos voltar. Ele sabia, ele tinha esperança que Deus ia fazer alguma coisa e não ia ser necessário sacrificar o seu filho em holocausto. Por isso que ele falou: voltaremos a vós. Porque se ele não tivesse esperança, ele ia falar para os seus rapazes: vocês ficam aqui, porque nós vamos ali fazer o sacrifício ao Senhor, e acabando eu volto e vamos para a nossa casa. Ele podia falar no singular, mas ele falou no plural, porque ele sabia, ele tinha esperança que Deus ia dar uma porta de escape e não ia ser necessário sacrificar o seu filho. Meu querido, meu irmão, nem tudo que Deus pede para você fazer, Ele pede e você vai fazer. Muitas vezes Deus pede algo para você fazer, Ele só quer saber qual é a sua obediência a Ele. Vai e faça. Talvez não vai ser nem necessário fazer tudo isso que Deus está pedindo. O que Deus quer de você é obediência. E Deus viu que Abraão era obediente a Ele. Por isso que Deus deu o livramento para ele. Então, se Deus está pedindo algo para você, meu querido, faça, vai e faça. Talvez antes de você fazer, Deus já vai dar um escape para você. A Bíblia ainda conta a história de Jó. A Bíblia diz que Jó passou uma aflição, uma prova tremenda. Prova essa que ele perdeu tudo o que tinha. A Bíblia disse que Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha tudo. E ele perdeu, começou perdendo pelos filhos. Perdeu todos os seus filhos, perdeu o seu gado, perdeu seus bens, perdeu tudo. E só ficou ele e a sua mulher. E a sua mulher, ao invés de o ajudá-lo, ainda complicou mais a situação dele. Por que complicou? Porque ela falou para ele: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Mas Jó, ele tinha esperança que Deus era poderoso para mudar a sua situação. Ele ficou esperando, ficou na esperança que Deus ia mudar a sua trajetória, como de fato mudou. A Bíblia disse que no Salmos 42, Jó 42, ele deixou ali um fechamento. Qual foi o fechamento que Jó deixou? Ele deixou um versículo da seguinte forma: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele sabia. A prova que teve uma certa feita é que ele falou: eu sei que o meu Redentor vive,
e ao seu tempo ele virá ao meu encontro. Jó tinha uma esperança que Deus ia fazer algo para ele. Meu querido, meu irmão, você serve ao Senhor, você confia no Senhor, então não confia no homem. Salmos 22 diz que os que confiam no Senhor, né? Ou seja, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quem confia no Senhor, meu querido, tem esperança que Deus vai dar um jeito na vida dele. Então Jó sabia que Deus era poderoso. Ele tinha uma esperança que Deus podia mudar o seu modo, a sua situação que ele estava vivendo. Por isso ele continuou crendo, mesmo quando as coisas pareciam que não tinha como, porque a Bíblia disse que as feridas era tamanha que ele se coçava as feridas com um pedaço de caco de telha. A situação de Jó era difícil, mas ele tinha esperança que Deus podia mudar o seu cativeiro. E mudou. E depois que mudou, ele falou esse versículo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso que Jeremias, aqui Lamentações de Jeremias, diz: bom é ter esperança. Mas ter esperança em quem? No homem? No prefeito? Ter esperança na família, nos familiares? Ter esperança em quem? Ter esperança no Senhor. O homem por si só não pode fazer nada por nós, mas Deus, ele pode. A sua esperança tem que estar no Senhor. Sabe o que é interessante? Mas alguém pode te ajudar? Pode, mas se o Senhor não permitir, esse alguém não vai te ajudar. Mas se você tem esperança no Senhor, o Senhor move céus, move terra e move a terra para alguém vir te ajudar e mudar da circunstância, mudar da situação que você está passando, porque você tem esperança no Senhor. E o que mais me chama a atenção é que você tem que ter esperança no Senhor, mas aguardar em silêncio. Fica em silêncio, aguardando o que Deus vai fazer na sua vida. Então que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor. E que a partir de hoje, que a sua esperança possa ser no Senhor. E mesmo que as coisas venham a contradizer, mesmo que as coisas parecem que não tem como acontecer, parece que é impossível acontecer algo na sua vida, mas se você espera no Senhor, se a sua esperança é no Senhor, fica aguardando em silêncio, porque a salvação vai chegar para a sua vida. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Entra no meu canal lá, se inscreve, ativa o sininho. E toda segunda-feira, Deus, até hoje, já faz mais de um ano que eu estou postando. Creio que Deus vai continuar me abençoando para transmitir a preciosa palavra dele para todos que estão ouvindo. Deus abençoe no nome do Senhor.